Olá pessoal, tudo bem? Volto aqui com vocês para falar de um tema também importante, que é sobre a psoríase. Não saia daqui, eu volto logo mais após a vinheta. Olá, eu me chamo Luiz Lamin, sou hipnoterapeuta, psicanalista e quero falar agora sobre um tema muito importante que afeta um monte de pessoas no mundo inteiro, que é sobre a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória da pele, autoimune, não contagiosa e sem cura. É bastante comum e se caracteriza por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas no couro cabeludo, cotovelos, joelhos, pés, mãos, unhas, região genital ou por todo o corpo, podendo atingir até os ossos nos casos mais graves. Além da depressão, a psoríase pode levar a problemas reais de saúde emocional, como incapacidade de dormir, perda de energia ou incapacidade de se concentrar. Bom, já vimos aqui o impacto emocional da psoríase, que é real e sério. Se formos pesquisar, e como exemplo temos dois órgãos confiáveis, que são o PubMed e o NIH, nós veremos que em vários estudos foram examinados casos onde o emocional, principalmente o estresse e a ansiedade, se relacionam diretamente com o quadro da psoríase. Os médicos não devem negligenciar a ansiedade potencial em pacientes com psoríase leve e a colaboração interdisciplinar entre psiquiatria e dermatologia é necessária para fornecer o atendimento abrangente ao paciente. A raça humana está exposta a caprichos de vida em termos de vários perigos. Temos um ditado grego que diz: estamos quase a um piscar de olhos do desastre. E a principal causa da psicopatologia tem sido atribuída ao estresse, um catalisador, um precipitador de doença psiquiátrica e um estimulante para uma agonia mental substancial. O termo estresse foi empregado pela primeira vez em 1936 pelo médico húngaro chamado Hans Selye, que estabeleceu o conceito de sistema adrenocortical como elemento vital para responder ao estresse. E eu trato disso em detalhes no vídeo que eu falei sobre diabetes tipo 2, falando da glândula suprarrenal, a glândula adrenal que produz o cortisol. Tem um link aqui embaixo no vídeo. Bom, o termo mais rudimentar de doença psicossomática espelha aquelas doenças cujas evoluções são canalizadas por questões psicológicas, pensamentos, emoções, comportamento. Em contraste, as doenças somatopsíquicas, que com aquelas em que o aspecto biológico da doença afeta a psique. E a medicina psicocutânea avalia a interação entre a mente, o cérebro e a pele. Lembre-se que nós já falamos também da evolução do nosso corpo em vídeos anteriores, como o vídeo Terapia e Saúde. O cérebro e a pele se originam da mesma camada germinativa, isto é, do ectoderma embrionário, e estão sob a influência dos mesmos hormônios e neurotransmissores. O conhecimento psiquiátrico concentra na doença indiscernível interna, aquela que a gente não consegue ver, enquanto o conhecimento dermatológico se concentra na doença discernível externa, está fácil de enxergar ali. E os fatores de natureza psicopatológica tendem a desempenhar um papel etiológico no desenvolvimento da doença, de pele, ou seja, aquela que investigam a sua causa e origem da mesma. E esses fatores podem agravar as doenças da pele pré-existente, bem como os pacientes que sofrem de doenças dermatológicas que podem suportar até mesmo o impacto da desfiguração, que é ainda mais grave, nesses casos. E sendo a psoríase uma doença fundamental no conjunto de estudos psicocutâneos, ela se tornou um foco de exploração. E devido à interação íntima entre esses fatores psicossociais e psoríase, esta doença confirma as definições que nós mencionamos já. E retomando, a psoríase é uma doença inflamatória recorrente, crônica e comum da pele, caracterizada por placas secas, escamosas de tamanhos variados. E a incidência da doença é hoje de 1 a 2% da população em geral. E o estresse atua como catalisador do aparecimento e no aumento da intensidade da psoríase. A gravidade desta é sempre flutuante. É provável que os indivíduos alternem entre diferentes níveis de gravidade ao longo da vida.
e o curso da doença é pontuado por crises e remissões espontâneas. Um estudo foi realizado com 141 indivíduos em dois contextos, um na clínica de pele ambulatorial do King's College Hospital e um outro na Psoriasis Association, e demonstrou que cerca de 60% das pessoas com psoríase acreditam que o estresse e os fatores psicológicos são responsáveis. As descobertas confirmaram que as atribuições causais são associadas ao impacto psicológico da psoríase, ou seja, pessoas com psoríase que acreditam que a causa da sua doença é emocional eram mais propensas a experimentar preocupações patológicas do que aquelas que acreditavam serem físicas. Então, no entanto, o estresse percebido não estava relacionado à gravidade da psoríase. O nível de estresse percebido foi relacionado à qualidade de vida, depressão e ansiedade. E os resultados sugeriram que o estresse não está associado a um aumento dos sintomas, mas a um aumento do impacto que os sintomas têm na tua vida, né? Na tua vida diária, no bem-estar. E logo se percebe que existem controvérsias, né? Mas em outros estudos observacionais anteriores mostraram comorbidade entre psoríase e distúrbios psicológicos. No entanto, a evidência da eficácia de intervenções psicológicas, incluindo terapia cognitiva comportamental, né, a TCC, e outros tratamentos na psoríase, ainda é debatida. E o objetivo desse estudo foi revisar sistematicamente as intervenções psicológicas utilizadas no tratamento da psoríase e meta-analisar a eficácia das intervenções psicológicas na psoríase em relação à área e à redução da gravidade. E uma revisão sistemática e meta-análise foram realizadas. O PubMed, Web of Science, o Embase e os principais bancos de dados e revistas acadêmicas chinesas foram pesquisados pelos artigos publicados antes de janeiro de 2018. E os estudos de ensaios clínicos randomizados que aplicaram intervenções psicológicas nesse tratamento, né, eles usaram a área e gravidade como medidas de desfecho, meta-analisando a diferença média combinada entre os grupos, e foi estimado usando modelos de efeitos fixos ou modelos de efeitos aleatórios e heterogêneos. A análise de subgrupos foi realizada pelo método de intervenção gravidade de psoríase. E a TCC é eficaz no tratamento da psoríase em termos de área e redução de gravidade. E o tratamento sistêmico melhora ainda mais a eficácia da TCC. Então, gente, nunca abandone teu médico, tá bom? Agora, o efeito da intervenção psicológica é ainda mais forte em pacientes com psoríase moderada e grave. Repetindo, a psoríase está associada a certos distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Embora um crescente corpo de literatura tenha indicado alta prevalência de ansiedade em pacientes com psoríase, não está claro se a incidência de ansiedade está correlacionada com a gravidade da psoríase. Porém, existe essa hipótese considerável que a ansiedade não está correlacionada com a gravidade, mas, portanto, a questão da ansiedade não deve ser negligenciada em pacientes com psoríase leve. E para testemunhar essa hipótese, foi realizado um outro estudo piloto para investigar a correlação entre questionários de ansiedade e gravidade da psoríase. Tinha 32 pacientes com psoríase e foram recrutados os pacientes e posteriormente foram classificados em psoríase leve ou moderada, né, a grave. E de acordo com a área da superfície corporal ou índice de gravidade da área da psoríase. E uma escala de ansiedade e de autoavaliação foram adotados para avaliar essa ansiedade e a qualidade de vida, né, respectivamente a cada paciente. Os coeficientes de correlação foram calculados entre esses 32 pacientes e verificou-se que a escala de ansiedade está correlacionada negativamente com a limitação de papéis, devido a problemas emocionais, vitalidade e bem-estar emocional. E embora essa escala de ansiedade não seja significativamente diferente entre psoríase leve e moderada a grave, os níveis de ansiedade detectados foram mais altos do que os padrões normativos. E para completar,
nós temos um grupo grande de terapeutas e neste grupo nós temos dentistas, neurocirurgiões, cardiologistas, psicólogos e o mais importante é que fazemos terapia entre nós. A gente precisa também, né? E para enriquecer essas informações, né, que eu trouxe aqui, eu convidei um amigo, ele é ginecologista, o Dr. William, que também é hipnoterapeuta e vai falar um pouco aqui conosco. Fique atento aqui, não desligue que eu vou colocar o vídeo agora. Olá, Luiz, tudo bem? Como é que tá a Suécia aí? Muito frio? Bom, meu nome é William, eu sou médico no interior de São Paulo e faço hipnose, além de exercer a medicina, obviamente. Bom, você me pediu casos de psoríase. Primeiro, saber que a psoríase é uma doença crônica, né? Não tem cura e muito menos se sabe a causa. O que se sabe é que ela tem um componente emocional muito forte. Eu tenho um histórico de uma paciente que eu atendia no ambulatório do SUS há uns anos e ela era talvez a paciente com maior manifestação cutânea. Tem que se falar que a psoríase pode se manifestar com lesões cutâneas, né, na pele, na unha e também pode ter casos graves atingindo as articulações. Bom, essa paciente tinha no corpo todo muitas lesões, isso causava muito impacto emocional para ela, porque ela é tida muitas vezes como um paciente infecciosa, ou uma doença infecciosa, coisa que não é. Mas as pessoas não entendem isso e às vezes confundem, né? Então essa paciente tinha um impacto muito importante. Ela não me pediu isso, ela foi tratar de uma outra queixa, uma queixa ginecológica. Eu a atendi, ofereci ajuda, ela ficou eternamente agradecida e eu não tenho acompanhamento dela. Eu sei que ela melhorou, mas eu não tenho para te falar assim, olha, faz tantos anos que fez remissão do quadro, eu não posso te dizer. Mas eu sei que ela melhorou e se sentiu bem grata porque ela tinha o corpo todo tomado. Bom, eu tenho um caso de uma paciente de 12 anos que a mãe trouxe para ver se eu conseguiria. Bom, como essa paciente de 12 anos, ela é paciente adotada, junto com outros irmãos também adotados, uma família de 4 filhos, ela tem uma dificuldade muito grande em termos de aceitação, coisas de filhos adotados e que sempre passam por isso. E a gente pensou em trabalhar isso, mas na verdade não era isso, vamos dizer assim, a emoção que atrapalhava, a sensibilidade dela era outra. Ela tinha uma preocupação com outra coisa, que não era a rejeição, você vê, né? Então, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita para muitas vezes garimpar esse verdadeiro causa, essa verdadeira emoção, que na maioria das vezes é relatada para ela que desencadeava o aparecimento das lesões. Ela já tem mais de 1 ano que não teve lesão. Eu não sei como ela está da parte emocional, a mãe dela não me disse, mas disse que as lesões pararam de aparecer. Então esse é um caso que eu tenho para te relatar. Então lembrar que não tem cura, né? Não existe cura para psoríase e a gente também não fala nunca em cura para processo de hipnose, mas ameniza e muitas vezes trabalha certos sentimentos, certas emoções que o paciente não sabe lidar e com a hipnose, com certeza, bom, você sabe muito bem disso, você consegue interferir. Tá bom? Não sei se eu fui claro, conciso. Um abraço. Fiquem com Deus e muito frio aí. E aqui, ó, muita máscara, ó, o Covid. Um abraço, fica com Deus. Por isso, depois de abordarmos todo esse assunto aqui, nós acreditamos que não custa nada você aplicar a terapia ao teu favor. Não tem remédio, não tem agulha, não tem internação, enfim, a mágica está somente dentro de você. A terapia só tem sucesso porque você faz acontecer. O terapeuta é apenas um guia. Nós vamos te ajudar e orientar na condução da terapia, que só você conhece a solução. E esse bloqueio se dá tão somente porque alguma coisa lhe foi ensinada, alguma coisa lhe
foi passada de forma errada. E temos muitas crenças limitantes, né? Muitos aprendizados que nos incapacitam, e por isso eu repito, conte conosco, façam sua terapia. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom.